Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Luiz Fernando. E pessoal, estamos aqui para mais um Switch Convida. E o convidado de hoje é mais do que especial. É o Diego Silver, fundador do Área Restritiva. Acender mais uma luz aqui, peraí, que tá escuro. Ah, melhorou. Agora, Sim. Como é que tá, Diego? tranquilo, cara, tranquilíssimo. E por aí? Cara, tá bem demais. Velho, que honra! Que honra falar com você. O cara que faltava do Área. Nada, pô, se a gente fizer uma lista aqui, vai dar gente pra caramba aí, viu? Se rolar uma Não, mas eu vou te listinha falar. aqui, ó. Não, eu vou te falar um Deixa eu negócio. acender a Eu tô com outra o aqui. papel. Tô com o papel aqui na mão. Vamos fazer essa lista que eu quero todo mundo aqui, cara. Tem que ficar aqui. Porque, ó, o tipo, ó, só de falar, se eu pegar da semana passada para essa, já tem dois colunistas novos, porque tem o Cauê e tem o Zé Andrade. Então, aí, ó, o time vai aumentando a cada dia que passa. Não, e isso é bom demais, cara, porque eu já vou falando. Eu falo pra todo mundo que eu conversei do ar, eu falo que eu sou fã pra caralho do projeto de vocês. Muito Ô, mesmo, cara. Acompanho demais. Tanto no YouTube como blog, eu curto muito. E, cara, é legal demais, velho, ver o projeto crescer do jeito que tá crescendo. era pra estar, eu vou te falar, hein, era pra estar uns passos na frente ainda, mas jornalismo independente, né? Criar conteúdo de maneira independente é sempre complicado, e ainda mais falando de basquete no país que enfim, a gente não tem uma liga nacional ainda em âmbito nacional de verdade, né? As opiniões ainda se dividem, então falar de basquete nacional é sempre uma guerra, mas é gostoso, é gostoso. Ah, cara, é legal pra caramba, né, Diego? E, velho, já vamos começar aqui o papo Bora! falando um pouco sobre o começo do Área, né? Como é que você teve a ideia, o que fez você ter essa iniciativa de criar esse projeto? Meu, eu escrevo, tipo, não dizendo que a minha escrita seja a melhor de todas, mas eu sempre me aventurei em criar conteúdo. Eu escrevo desde os 16 Sim. anos. Eu fazia crítica sobre cenário musical independente. Então Caraca, era com uma viagem. 16 anos, Eu escrevo desde os 16. Então tem caraca. 19 anos produzindo conteúdo, de maneira geral, assim. Mas foi. Tem currículo, tem currículo. Quase nada, assim, quase nada. Mas foi da graduação em educação física, né? Porque no meio da graduação, uns amigos da sala mesmo, trocando ideias sobre blogs de esportes distintos. E aí Uhum. eles falaram, meu, mas não tem ninguém fazendo alguma coisa assim sobre basquete. E aí foi na hora que eu falei, opa, peraí, né? Ó a Então, chance aí, né? bom, vamos começar. Mas demorou, assim. Eu estava no segundo ano da faculdade, no último ano da graduação, no quarto ano. Aí um cara, eu estagiário do Sesc aqui em São Paulo, e um dos profissionais do Sesc que trabalhavam com a imprensa veio trocar essa ideia comigo, falar tipo, meu, você vai se formar daqui poucos meses e a galera precisa conhecer você, precisa saber que você estuda, que você conhece, você tem esse Sim. senso crítico, então vamos investir nisso. E aí do dia para noite, assim, eu falei, não, vamos, como que eu vou fazer? Foi assim e tal, passei a madrugada adentro no WordPress. Eu preciso de um nome. Aí era o ano que estavam mudando as regras do basquete na. E o garrafão, o nome técnico do garrafão é área restritiva. Eu falei, putz, é esse o nome. Porque todos os nomes Achou. chicletes que eu queria já tinham uso. E a minha ideia nunca foi ter, tipo, blog do Silver. Né? Para falar blog do Silver, eu tenho o Silver Disses com a minha filha, né? Que é o Silver pai e a Silver filha. Então, aí é algo muito mais pessoal, né? E eu falo muito isso pro pessoal que se envolve com a área. A ideia do área nunca foi ser o Diego Silver. A ideia do área é ser a Alice, é ser a Grazi, que entrou aí, o Marcílio, o Marquinhos, a Jazz, para ser a Débora, Sim. que é quem faz as reuniões de planejamento do área hoje comigo. É uma pessoa que ela não escreve, que ninguém conhece, que ela não é do mundo do basquete. Então, pô, a gente, no começo da pandemia, nós estamos em 24, né? Então, a ideia nunca foi ser o blog do Silver, nunca foi ser eu, é sempre ser o área restritiva, é sempre ser todo mundo.
Sim. E aí, então, desde o começo eu tinha essa ideia. Então, não pode ser um nome, uma coisa com o meu nome. Eu quero um registro, porque eu vou transformar isso em portal. Eu quero uma marca registrada, então tem que ter uma identidade visual. Isso desde os primórdios. Aí, hoje, é essa máquina que é aí, né? Que me dá orgulho, né? Minha criança mais nova. Minha filha tem 11, o Arya tem 9, faz 10 esse ano, então... Não, é um filho, realmente. E, cara, escolher o nome de projeto é um problema mesmo, cara. Quando eu fui criar o meu canal, eu procurei todas as opções, cara. Tudo. Ah, Triple Double tem. Dunk tem tudo, cara. Eu falei, ferrou, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E eu tinha o mesmo pensamento que o seu. Eu não queria criar um canal com o meu nome, não queria ser o canal do Luiz. Não, eu queria ser um negócio de identidade, bonitão e cara. Dá Não, trabalho escolher o nome do isso, canal. isso é muito engraçado, assim, porque tem eventos que eu vou, assim, de basquete e tal. Quando tinha os eventos, né, quando a gente podia sair de casa, que eu ia nos Tá bom. eventos, nossa, eu nem lembro, faz tanto tempo que eu nem lembro mais como é que é. Mas a gente ia para os eventos para fazer as coberturas, ou só para ir para o evento, tipo, alguém falava, tipo, meu, a gente vai fazer um bate-papo num bar tal para falar de NBA. Quer ir? Vai lá, só para você prestigiar. Aí sempre tinha alguém que me chamava de, ó, o área restritiva aí. Eu achava isso demais, porque não é o Silver. Não, é o área restritiva. Então, tipo, beleza, o site já é maior do que eu. O projeto já é maior do que eu. Então, era o patamar que eu queria chegar quando eu visualizei o área, né? Quando eu vislumbrei o que ia ser hoje. E aí eu até brinco que o meu objetivo de vida é o área ser comprado pela Disney. Eu quero ser uma princesa da Disney. Eu quero morar no castelo lá das princesas. É isso. Esse é o meu novo objetivo de vida. Não, e estaria morando muito bem, né? Opa! Ô, Diego, e me fala, cara, de onde que veio essa paixão pelo basquete, velho? Cara, é um bagulho muito louco, assim, né? Porque eu sou a ovelha negra da família, acho que em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, e com basquete não foi diferente, porque os meus primos tentaram jogar futebol, tem alguns primos que jogaram em categorias de base. Eu cheguei a fazer as escolinhas do Corinthians. O pessoal do Na Bandeja, que é um podcast sensacional. Tem até um episódio que eu gravei com eles Veja. falando de cultura, cultura hip hop e esporte. Mas aí eu tava nessa de querer me encontrar encontrar uma atividade física que me desse prazer de praticar mesmo. E aí, Hum. aí veio o basquete. E por mais que eu more no centro de São Paulo, não é a região que eu moro, o bairro que eu moro, não é, sei lá, não é um Morumbi, sabe? É mais um gueto, assim. Aqui é minha quebrada. A rua que eu moro tem amigos meus que estudavam comigo que não viam na minha casa, porque a mãe falava, tipo, ó, você não vai na casa desse cara, porque é na rua tal e lá é perigoso, né? E o basquete meio que me tirou desse meio, assim, né? Os meus amigos de infância, os amigos de escola, a galera que mora na minha rua, tenho vários amigos que ou foram presos ou vieram aviãozinhos e foram mortos, assim, no meio das guerras de tráfico. Então eu não estava nesse meio. E aí veio a paixão, assim, tanto que eu já falei isso para várias pessoas. O basquete ele salvou minha vida, porque o basquete fez eu estudar, o basquete me levou para a Malásia, o basquete me deu uma bolsa de jornalismo que eu não consegui fazer por conta da vida, mas eu tinha uma bolsa de jornalismo. O basquete fez eu conhecer um monte de gente. O padrinho da minha filha eu conheci dentro da quadra. Se não fosse o basquete, não existia a área restritiva, porque provavelmente eu ia seguir o que era a minha primeira opção, que era fazer jornalismo, não educação física. E aí, provavelmente, o bate-papo para falar, tipo, pensa em criar um produto assim, não tinha acontecido. Queria, Então, sim. o basquete salvou minha vida. Teve uma época da minha vida que eu ganhava tênis para jogar basquete. Minha mãe trabalhando para bancar a casa, eu não tinha tênis de basquete. Eu ganhava tênis para jogar basquete. Então, pronto. Tipo, a minha vida foi muito melhor por conta do basquete e eu tenho isso comigo. Assim. Então, eu preciso entregar alguma coisa para outras pessoas vindo do basquete, né? Hoje eu estava conversando com um cara que fez faculdade comigo, que ele estava falando, meu, você é o melhor jornalista que eu conheço, porque eu te considero jornalista, porque você é o único que tem visão social do esporte. Porque o esporte salvou a minha Sensacional, vida. cara. O esporte salvou a minha vida, é isso. É por isso que vem esse amor, essa paixão pelo basquete, sem dúvida. Cara,
essa função social do esporte é algo que eu valorizo muito, cara. Eu sempre gosto de bater nessa tecla de que o basquete, futebol, beisebol, qualquer esporte, não é só aquilo. Não é só o que acontece em quadro, acontece em campo. É todo um redor, porque realmente, cara, o esporte muda a vida da pessoa. O esporte tem essa função social muito forte. Você é um exemplo disso, né, cara? Bom, o esporte é esperança, é isso. Porque o moleque, a menina que estão, sei lá na Zona Leste e se inspiraram, pode ser desde uma Serena Williams da vida até o LeBron James. Cara, tipo, essa pessoa, quando ela entra numa prática esportiva, a esperança dela não é, sei lá, emagrecer, não é ocupar o tempo livre. A esperança dessa pessoa é ser uma Serena Williams, é ser uma Marta, é ser um Neymar, é ser um LeBron. Não importa o jogador e a modalidade. É isso que a galera tem que entender, é isso que a galera tem que ter o carinho na hora de falar do esporte. E isso que, até no área, a gente fala muito. Hoje, o atleta, ele não é mais o cara que vai entregar os seus números e bater recorde dentro de quadra. Hoje, o atleta, ele tem todo um exemplo, ele tem toda uma narrativa, ele tem todo Sim. um contexto por trás. Então, por isso que o LeBron hoje é uma voz gritante, por isso que estão questionando o Kyrie Irving, que até então, 2020, se mostrava um cara super politizado e agora faz as merdas do jeito que faz. Né? Então, por isso que a gente cobra muito posição de jogadores de futebol. E o Marinho está ganhando um mundo, né? Porque um jogador de futebol que ficou conhecido por conta do meme se mostra ser um cara tão inteligente e tão politizado que ele vira um exemplo. Então, a Com galera, quando certeza. vai falar de esporte de maneira geral, tem que ter esse carinho, porque o esporte ele é a esperança de várias pessoas. Não, sem a menor sombra de dúvidas. E eu acho que isso é um fator que me faz ter uma paixão muito grande pela NBA, por jogadores da NBA. Porque, comparando com o futebol, por exemplo, a gente vê os jogadores da NBA, não vou dizer todos, porque não são todos, mas a grande maioria, eles não se escondem. A maioria, eles dão sim sua opinião, eles dão a cara a tapa. Como você disse, o LeBron, para mim, é o maior exemplo disso. O LeBron, ele não é um ídolo só porque ele é totalmente diferenciado jogando. É porque por toda a função, todo o exemplo que ele é, né? De nunca se esconder, de se posicionar, de mostrar, de falar o que ele pensa, né? De não ser só um jogador, né? De ser realmente um ídolo. E isso tornou ele um ídolo. E, cara, ano passado mesmo, com os protestos do Black Lives Matter, cara, aquilo foi sensacional. Aquilo foi incrível. Sem dúvida, mas não vou expandir muito para a gente não ir para outras modalidades, mas se a gente for pensar no basquete, né, de maneira geral, assim, a NBA ela tem um ponto que é completamente diferente do Brasil. Eles entendem que o basquete é um produto, que ele é um produto vendável. Tanto que a NBA ela é uma empresa de entretenimento, por mais que ela seja quem gerencia a maior liga de basquete profissional do mundo. Ela é uma empresa de entretenimento. E aí, a partir do momento onde os jogadores eles viram submarcas dentro de uma marca, né, eles têm, digamos que, uma independência financeira maior, porque eles vão ganhar dinheiro por tudo que eles fizerem. Né? Com Esse é um certeza. ponto. Fora que aí tem as questões educacionais, culturais e tudo mais. Que aí a gente vai entrar numa discussão gigante, que a gente vai fazer uma outra live só para falar disso. Mas Com se a certeza. gente for falar do basquete no Brasil, o jogador no Brasil, ele ganha, sei lá, 0,00000, você coloca quantos zeros você quiser, do que ganha um jogador na NBA. Né? Se a gente for pegar o menor salário da NBA, que ele vai chegar ali, se a gente for pegar agora um salário de temporada que já começou, desses caras que chegam, fizeram lá o 10 Exhibit Contract, que é o contrato de exibição, aí renovou por mais 10, aí assina a temporada. Esse cara vai ganhar $400 mil, em média. Só do contrato já fechado. Que jogador de basquete no Brasil ganha $400 mil? Né? Nunca, nunca. E aí, esse é um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração. O cara que, sei lá, um cara, um homem negro ou uma mulher negra que joga num time de um clube, que aqui a gente vai falar de clube social,
que em sua maioridade, em sua maioria são brancos, de classe média alta de verdade, não aquele média alto normal brasileiro que acha que é rico, né? O cara é do mínimo média alta ali. Esse cara, ele tá jogando lá e aquele é o ganha-pão da família dele, ele sustenta a família inteira. Esse cara, ele tem que parar para pensar que se ele for contra algum posicionamento do clube em algum momento, ele pode ficar desempregado e ele sustenta a família inteira. Então, ele tem esse ponto, assim. Um LeBron James fala, eu não vou jogar a temporada regular da NBA por conta dos protestos. O mundo vai parar, porque o cara é a maior marca do mundo. Né? Agora, se o fulano lá, que seja, sei lá, do Flamengo, né, que é o maior time nacional, se a gente for falar em conquistas do NBB, falar isso, tipo, beleza, acabou o assunto. Né? Porque não vai fazer diferença. Vai fazer diferença pro cara que vai tirar o ganha-pão da família inteira. Eu conheço jogadores de basquete no Brasil que ganham lá os seus 4, 5, menos de 10 mil reais, que eles sustentam o núcleo familiar dele, lá, a esposa, filhos, e sustenta a mãe, manda dinheiro pro pai, tá tentando reformar a casinha da mãe, que mora na mesma casa desde sempre. Então, se você for parar para pensar, é muito pouco para a gente poder cobrar esse poder. Acho que a gente tem que cobrar, além, claro, do posicionamento, que é importante. Eu não estou falando que eles não têm que se posicionar, mas eu estou falando que a gente tem que entender também o porquê eles não se posicionam. Aí cobrar um jogador de um calibre de um jogador de futebol, eu acho que talvez a gente tenha aí um patamar parecido. Né? Cobrar, do mesmo jeito que o Marinho virou um grande exemplo, e o Neymar agora está aprendendo a se posicionar contra o racismo, porque até então ele falava que ele não era um homem negro, né? Aí a gente tem, se a gente for comparar o Neymar com o LeBron em exposição de mídia, aí a gente pode ter esse comparativo. Né? É um patamar igual, né, basicamente. Sim, sem dúvida. Caramba, cara, muito. Não, e falou bem demais, cara. Aqui, rapaz. A Aline, que é gigante também, professora de educação física, que ela mandou o Sócrates. O Sócrates é um elenco, é o maior exemplo. O Sócrates, a gente tem que tratar o Sócrates com todo o carinho do mundo. Porque ele é o maior dos exemplos. Ele é o maior dos exemplos. Pô, não, o Sócrates, ele merece um altar na casa de todo mundo, assim. Real. Não, o cara, ele era diferente mesmo, Sócrates, né, cara? Eu que... Sou corintiano ainda, então tenho um amor por esse cara, velho. Nossa, ele desde sempre. A democracia corintiana. Desde o começo da pandemia, ele fez uma série de lives falando sobre. Então, o Sócrates, ele realmente, se tivesse... acho que todas as homenagens possíveis têm que serem direcionadas para ele, porque ele merece. Eu concordo demais, cara. E o Brasil, que é um país que hoje, né, eu falo, né, é carente de ídolos, né, cara? Você ter um cara desse na história do esporte tem que ser mais valorizado. Isso é uma realidade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, a gente falar dele, o cara, ele até hoje, ele continua com as mesmas ideias, ele continua sendo uma pessoa politizada, uma pessoa muito inteligente. Mas a galera continua lembrando que ele é um ex-dependente químico. Então, toda a luta do cara, até o exemplo por ser um ex-dependente químico, a galera esquece. Né? Porque o cara, ele tem uma luta diária sobre. Então, ele mata vários leões por dia para poder estar numa TV, para poder se posicionar do jeito que ele está, para poder ser essa pessoa politizada hoje em dia. E ainda... A galera, o cara falou isso, mas o cara é um ex-drogado, o cara é drogado, ainda lá, tava cheirado na TV. Vai ficar nessa. Então, a galera tem que ter esse tato. Do mesmo jeito que todo mundo fica perseguindo todo mundo para querer cancelar os caras e as meninas por tudo que acontece, tem que ter esse mesmo cuidado de ir atrás do que está acontecendo para as pessoas que estão procurando fazer alguma coisa. Com certeza, e deixar de ter essa memória tão seletiva, né, que o brasileiro acaba tendo. Nossa, por total. exemplo, você tem o Ronaldo, grande ídolo do futebol, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Aqui no Brasil, o cara é piada, a pessoa só zoa o Ronaldo, ninguém leva as coisas que o cara fez. E a gente vai chegar em vários outros nomes. A gente tem essa memória seletiva.
Tem, é real isso. E é algo que, pelo menos eu vendo de fora, eu não vejo isso acontecendo muito na NBA. Eu vejo a NBA costuma valorizar bastante os seus ídolos. Claro que tem alguns que valorizam um pouco menos, óbvio, que tem as suas injustiças. Mas, por exemplo, o ato de aposentar a camisa, eu acho algo tão bonito, algo tão simbólico, que acaba eternizando, né, o jogador para a história da franquia, né? Não, tem. Nos Estados Unidos tem essa memória seletiva também, só que eu acho que eu entendo que os jogadores eles sabem trabalhar melhor com a imprensa. Tem esse ponto. Isso é até um ponto que o Marquinhos ele levantou no IGTV dele, que ele fez desse final de semana, que sai hoje, né, no YouTube do Área. Que é ele falando do Russell Westbrook. O Russell Westbrook, ele é o exemplo do bom moço. Só que, por ele não saber lidar com a imprensa, ele é tratado como um bad boy. Tipo, todo mundo vai reclamar do Russell Westbrook. Todo mundo vai reclamar do Russell Westbrook. Mas ele é um bom moço. Tipo, enquanto a galera estava em casa na pandemia, ele estava em Houston servindo marmita para os médicos e profissionais da saúde que estavam trabalhando na frente do Covid. O cara fez doação de notebook para crianças carentes em Houston que não tinha acesso a computador para poder fazer as suas aulas online. O cara, ele vai assistir jogo de funcionário dos ginásios dos clubes onde ele trabalhou, onde ele jogou, porque ele acha importante essa presença, esse apoio para os profissionais que apoiam o trabalho dele. O cara é o exemplo do bom moço, só que ninguém sabe isso. Ninguém sabe isso. Porque o cara não sabe lidar com a imprensa. E aí vira essa memória seletiva. Tipo, em vez de a gente ir atrás do que o cara faz de da hora, vamos zoar que o cara é o Westbrook. Beleza. Tipo, a zoeira do jogo é legal? A zoeira do jogo é legal. Mas lógico, existe todo um contexto por trás. Se o cara não fosse tão gigante do jeito que ele é, ele não era o único jogador que tem tênis de assinatura na Jordan Brand. Tipo, é isso, sabe? Tipo, o Chris Paul não tem mais tênis de assinatura. Só tem os relançamentos que vão fazendo e quando saem. Mas tipo, o Carmelo Anthony não tem mais tênis de assinatura na Jordan Brand. Só o Russell Westbrook. Então, olha o nível do poder que esse cara tem. E por não saber lidar com a imprensa, a gente esquece. Não, e eu já fui, cara, que hoje em dia eu sou um torcedor mais contido, eu já abri mais a cabeça. Mas, cara, quando eu comecei a acompanhar a NBA, eu sou torcedor do Oklahoma, Diego. Então, o que eu defendia o Westbrook, você não tem ideia, cara. Falava do Westbrook pra mim, cara, virei corintiano, tô defendendo meu time. Eu tenho, E, cara, eu tenho um amigo que é assim, igualzinho, é muito engraçado. desse jeito. E eu sempre jogava na cara, como vocês estão falando que o Westbrook, o cara 3 temporadas com médio triple-double, tem marca registrada na Jordan, tanto de projeto social que esse cara faz, e ninguém vê isso, só vê a parte ruim dele, cara. Mas hoje em dia eu tô mais contido, hoje em dia eu tô mais tranquilo, não tô defendendo tanto assim. Justo. Menos mal, menos mal. E isso é um negócio que a gente acaba pegando quando a gente começa a produzir conteúdo, né, sobre NBA. A gente meio que dá uma afastada desse passional, esse torcedor que grita toda hora, não deixando de torcer, mas a gente começa a ter um olhar mais crítico, né? A gente, eu acho que a gente entende, né? Porque quando você vai produzir conteúdo de verdade, eu acho que o olhar jornalístico da coisa ele tem que ficar por cima de tudo. E aí, quando você começa a ler, quando você começa a acompanhar, quando você começa a ver o que está acontecendo, você entende as nuances do mercado, você entende que os caras são profissionais, que hoje ele pode estar no seu time, amanhã ele pode estar no adversário. Que é igual agora, eu torço muito pelo Jarrett Allen, eu não sei porquê, mas ele tem um carisma que me chama muita atenção, assim. Eu não sei explicar o porquê, mas é um jogador... Tem também, mas... e esse Brooklyn Nets, ele me chamou muita atenção na NBA Bubble. Tanto que nessa temporada eu falei, eu vou acompanhar mais jogos, porque é um time sensacional, né? Como o time se organiza e tudo mais. E aí o cara foi pro Cleveland Cavaliers. Na hora eu já falei, pronto, agora eu vou acompanhar mais o Cleveland Cavaliers.
É isso. Porque a gente tem que entender que o cara é profissional, eu não tenho que assumir um estigma, tipo, ah, não, você saiu desse time, não gosto mais de você. É isso. E a gente tem que entender que o mercado é um mercado dinâmico, né? Hoje o cara tá num time, amanhã ele tá no outro. Ah, já que você falou do Cleveland Cavaliers, vide o Cleveland Cavaliers do ano de campeão. Que começou Sim. lá com Derrick Rose, Dwayne Wade, a Isaiah Thomas, era um time que inclusive, eu escrevi muito sobre esse time, que eu falava que era o melhor time no papel, mas por algum motivo não deu liga. E aí o time mudou, o time inteiro, e ganhou o campeonato. Então, pô, né, eles são profissionais, é isso, vida que segue. Cara, inclusive aquele time lá, que se você tirar o LeBron daquele time, você não imagina que esse time ia chegar na final de NBA, né, cara? Ah, não, dá para imaginar, cara, dá para imaginar. É que o LeBron, ele tem o fator playoff, né? Ele tem um fator, esse championship material que o Marquinhos e o Veronese gostam de falar. Mas ele vai fazer diferencial em qualquer time, né? Se você colocou o LeBron num time, você já tá falando, esse time vai chegar nos playoffs, e é isso. Mas tinha Kevin Love, tinha o Kyrie Irving, Iman Shumpert, o J.R. Smith ainda até então, né, fazia o mínimo, fazia o necessário para ficar ali. Então era um time interessante, né? Mas aí tem o LeBron James, então ou ele vai fazer o time dar muita química e jogar muito, ou ele vai falar em algum momento, galera, seguinte, se vocês não jogarem, eu vou jogar sozinho. Porque ele também tem. Esse é um ponto muito interessante. Não é algo que ele queira fazer. Ele é um jogador que Sim. faz o time jogar melhor por ele estar no time. Não que ele jogue para ganhar e o time vem sendo arrastado. Mas ele tem bola para falar: eu vou jogar e é isso. Eu vou jogar, eu vou ganhar o jogo. E se vocês não quiserem, tipo, ok. Né? Esse é um grande talvez, ponto positivo do LeBron James. Que ele consegue tanto fazer o time jogar quanto colocar a bola debaixo do braço e falar, pronto, eu preciso fazer o meu também. E eu percebi muito isso acontecendo no primeiro ano dele no Lakers. Que ele tava lá com a molecada, o Lonzo, o Brandon Ingram, o Kuzma, e você via nos primeiros jogos que ele tava querendo deixar os meninos jogarem. Ele não Sim. tava querendo aparecer todo momento. Só que chegou um ponto que ele viu que não ia dar. E falou, cara, eu não vou ir pros playoffs. E eu tenho certeza que o LeBron tem na cabeça o seguinte, olha, querendo ou não, mesmo eu tendo um físico fora dos padrões, a idade está chegando. E eu não posso perder um ano. E você viu que depois ele tem que cortar, começou a tentar carregar o time, só que acabou sofrendo lesão e tudo, e Cara, não deu certo. o pior é que a minha leitura é bem diferente. Cara. Porque, ó, o LeBron James, ele fez o papel dele naquele time, era um papel de mentor. Ele ia organizar o time. Porque é um time jovem, tipo, é um time jovem. Inclusive, tem algumas trocas que eles fizeram ali para trazer o Anthony Davis, eu faria diferente, mas tudo bem, né? Não sou eu o GM. Mas o LeBron James, ele tinha o papel de transformar o time melhor. Tanto que uma das melhores defesas, se eu não me engano, a melhor ou a segunda melhor da NBA em duplas, era LeBron James e Lonzo Ball, né? Então, essa era a função dele. O problema é que quando o LeBron se lesionou, a equipe era a segunda colocada da conferência. Quando o LeBron se lesionou, que aí a gente tem que entender que existe o fator LeBron em quadra. Se você tem um LeBron James em quadra, sempre vai ter pelo menos um jogador tentando marcar ele muito pesado, e provavelmente é o melhor marcador do time adversário, porque a bola vai passar na mão do LeBron James. Inclusive, hoje alguém publicou alguma estatística em algum lugar falando que o Lakers é o nono time que menos passa a bola. Né? Então, tem 21 times à frente do Lakers que passam mais a bola que o LeBron James. E a justificativa do LeBron James foi que o Lakers ele espera os momentos certos para passar a bola e fazer cesta. Porque o Lakers é o segundo time em números de assistência. Né? Então, eles seguram a bola para passar no momento certo. E aí, se a gente for para pensar nisso agora e para pensar no que eram 2 anos atrás, quando o LeBron James se lesionou, não tinha essa maturidade dentro de quadra para poder falar. Não tinha esse jogador que ia chamar o melhor defensor. Não tinha essa pressão, né? Porque o LeBron James é a pressão, é uma pressão em quadra. Eu vi ele no primeiro ano que ele jogou, que ele voltou para o Cleveland, o primeiro ano não, né?
Quando ele voltou pro Cavs, assim que ele saiu do Heat, eu vi ele entrando em quadra no Global Games, eu tava dentro de quadra fazendo imagem dos treinos. Cara, é Caraca. surreal, cara. É surreal, assim. Parece que ele tem uma aura de Super Saiyajin em volta dele. Assim. Só falta o cabelo ficar loiro e ele de olho azul, só. Só falta isso. Só falta isso. Ele tem uma aura diferente. É surreal. Ele realmente é uma presença imponente, não importa onde ele esteja. Não, com certeza. E voltando a falar dessa negociação, que eu achei interessante você levantar esse ponto, para trazer o Anthony Davis, o Lakers acabou fazendo uma aposta no Caio Kuzma. Hoje, o que você acha, Diego? Você acha que foi uma aposta furada? O Caio Kuzma, ele nunca foi meu preferido. Se a galera que estiver vendo ou ver lá no YouTube, que eu sei que você solta no YouTube depois, puxar textos do área da época da negociação, eu sempre falei que eu ficaria com o Brandon Ingram. O Brandon Ingram sempre foi o meu preferido. Assim, eu defendo ele muito, inclusive. Mas eu não vou dizer que se arrepende, porque uma coisa é você esperar que o Caio Kuzma seja um franchise player, uma coisa é você ter na sua consciência que ele vai ser o terceiro, o quarto, o quinto jogador num rodízio do Lakers. Então aí beleza, se eu ficar na minha cabeça que eu estou esperando que ele renda tanto quanto o LeBron vai render, tanto que agora quanto o Dennis Schroeder pode render, aí eu vou sentir frustrado e vou falar, não, tá errado. Agora, se eu entender que o papel dele é ficar ali do terceiro para o quinto, sexto jogador num rodízio, para mim, tá ok. Não estou dizendo que eu não vou criticar o Kuzma, porque eu critico ele pra caramba. Mas eu acho que a frustração é menor, né? O entendimento do que foi essa negociação é menor. Mas, novamente, eu não ficaria com o Kuzma. Eu teria ficado com o Brandon Ingram, porque eu sempre acreditei que ele tivesse um teto maior, é braçudo, né? Longilíneo. Tem essa malemolência meio Kevin Durant, né? De ser braçudo e fazer um arremesso, um fadeaway com o bração lá em cima. Me chama muita atenção. E olha o Leandro do Belize aí. Quando eu falei que eu tava conversando sobre o cara que me falou sobre eu ser um jornalista com consciência social no esporte, foi o técnico dessa escola, que é um projeto de basquete que tem aqui no Extremo Leste, em São Paulo. O Leandro é um cara fantástico. E o Rodrigo Mussini também do Recanto Basquetebol, que é bicampeão da Junior NBA, também entrou aí. Ó. Então tem uns técnicos pesados aí. Não, agora a gente vai ter que começar a falar direito aqui então, Diego. Não vou errar aqui não, cara. Mas em relação ao Ingram, cara, eu também sempre tive esse pensamento que o Lakers tinha que fazer o máximo para manter o Ingram, porque o potencial, como tá chegando, para mim o Ingram tá muito perto de chegar no seu auge. Temporada passada jogou muito, foi merecidamente o Most Improved Player. E, cara, eu fico imaginando o Ingram nesse Lakers. Eu acho que hoje renderia muito bem. Eu acho que ele teria uma capacidade muito grande. Tem o fator. Será que ele teria a bola? LeBron monopoliza bastante o jogo. Tem o Anthony Davis. Mas eu acho que ele ali ia ser um diferencial, nossa, absurdo nesse Lakers. É impossível não imaginar, né, cara? Cara, eu concordo que eles teriam um potencial absurdo, mas eu também entendo que ele evoluiu porque ele foi necessário no Pelicans. Né? Teve mais espaço. Não é nem de ter espaço, ele foi necessário. Acho que se ele não tivesse lá, a campanha tinha sido muito pior. A campanha tinha sido muito pior. Com certeza. Com isso, certeza. Ele foi necessário. Mas falar que o LeBron monopoliza a bola, ele vindo de uma temporada que ele tem a maior média de assistência da carreira, cara, eu acho que a leitura que as pessoas têm do LeBron James é uma leitura errada. Porque o LeBron James é um jogador altruísta. Só que por ele ser o cara que jogou com Dwayne Wade, jogou com Chris Bosh, jogou tá jogando com Anthony Davis, jogou com Kyrie, Kevin Love. A galera fica tipo, putz, o cara é o estrelinha que quer panela, que quer... Não, essa é uma leitura muito errada. Mas aí você para e pensa como GM, como dono da franquia, como general manager, o cara que vai fazer as negociações, como qualquer profissional do front office. Se você tem o Luka Doncic no Dallas, né? O Mark Cuban não vai trazer o Porzingis para fazer dupla.
Não vai reforçar o Não, elenco para fazer dupla. Né? Você tem o Ben Simmons e o Joel Embiid, que são dois jogadores que não chutam de três. Aí você traz um Seth Curry, que para mim é o melhor jogador dessa franquia, inclusive. Você traz o Seth Curry, aí você vai falar lá, ó, montou panela, porque agora tem um chutador. Não, cara, você é o dono do time. Você vai querer sim, reforçar o seu time porque você quer título. Não é panela. A diferença é que com se você certeza. tem um jogador bom no seu time, ele vai atrair outros jogadores bons. É isso, essa é a diferença. Essa é a diferença. A gente está falando, pega qualquer franquia da NBA, ela vai começar, ela trouxe um jogador bom que vai dar muito certo, ela vai tentar trazer o segundo, vai tentar trazer o terceiro, e aí vai. Né? Ou todo mundo acha que o Golden State Warriors trouxe o Kevin Durant porque o Kevin Durant estava insatisfeito. Não, trouxe o Kevin Durant porque ele viu uma oportunidade de montar uma dinastia. Lógico, Não era tipo, eu vou deixar o cara ir para outro time porque eu não quero montar um time forte. Né? Eu quero que fique difícil eu ganhar campeonato. Não, não faz claro. sentido. O Golden State na época estava precisando de um ala, olhou no mercado, opa, Kevin Durant, que é provavelmente um dos melhores alas da liga, está disponível. Ah, mas eu não vou trazer, não. Vou É. continuar com o Igodala aqui, que não quero dar esse Não, eu vou, upgrade. vou Não, ficar realmente, assim, tipo, não faz sentido. É a mesma coisa que falar, trouxeram o DeMarcus Cousins. Por mais que eu não goste do jogo do DeMarcus Cousins, ele até as lesões, ele era um excelente pivô. Aí eu vou falar, vou trazer sim, o DeMarcus, eu preciso de um pivô que vai brigar lá dentro, que vai arrumar confusão, que vai pegar os rebotes, porque eu chuto muito, então tenho muita bola de segunda chance, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não vou trazer o DeMarcus Cousins. Ele tá infeliz, mas eu não vou trazer ele, vou deixar ele para outra franquia. Não, cara, isso não existe, isso não existe. A galera tem que... A gente precisa mudar o disco dessa discussão. É muito legal. Assim, era a mesma coisa que falar que o LeBron ia monopolizar o tempo de quadra na NBA. Ele provou por A mais B que é mentira. Né? Tipo, ele jogou mais que 40 minutos em 2 jogos dos playoffs. Dos playoffs, não é nem das finais, dos playoffs. Né? Então aí você vai falar, o cara vai monopolizar o tempo de quadra, vai jogar 48 minutos porque ele vai ganhar. Não. E lá foi campeão com o LeBron James não sendo cestinha da equipe, com a melhor média de passes da história, não monopolizando o tempo de quadra, jogando menos tempo do que todos os franchise players das equipes adversárias. Ponto. É isso. Tipo, então a gente precisa mudar essa coisa porque a discussão fica mais da hora. Eu quero ver a galera escavar uns negócios, sei lá, umas estatísticas X, assim, porque vamos mudar. Vamos, com certeza. vamos meter o pau no Caio Kuzma. Aí sim, porque a gente mete o pau, arruma alguém para defender e fica da hora, assim, entendeu? Mas o LeBron James é monstro, ele vai jogar até os 50. Não, vai jogar com o filho dele. Eu quero ver isso. Eu Vai quero ver isso acontecer. acontecer. Vai Isso é acontecer. certeza, isso é certeza. E o LeBron, eu acho que eu até usei o termo monopolizar. O que eu falo é que, por exemplo, você tem o Ingram, que precisa ter, que, querendo ou não, ele é um jogador. Funciona no catch and shoot? Funciona. Ele jogando sem a bola funciona. Só que o melhor Ingram é ele tendo a bola na mão e ele criando o seu arremesso. Você tendo o LeBron, que tem essa. Naturalmente, ele tem a função de controlar o jogo, de ter a bola, de distribuir o jogo, de não jogar tanto sem a bola assim, ou principalmente hoje o LeBron não é esse cara da movimentação, você não vai ver o LeBron fazendo aquelas alley-ups que ele fazia no Miami Heat, que era toda hora o LeBron fazia isso. É. Ele sendo mais cadenciado, a tendência é ele ser o cérebro do time, buscar o melhor passe e fazer os jogadores jogarem em função disso. Ó, Óbvio, melhorando os seus atletas, eu abri, mas tendo... eu abri aqui o Basketball Reference enquanto você estava falando, ó. Mas dá uma olhada, ó. Porque eu não tenho as estatísticas do Ingram de Corn, assim, né? Então a gente estava numa colinha aqui. Mas a gente for falar do Ingram, por exemplo, que é o que a gente está falando. No último ano dele de Lakers, ele fazia 18,3 pontos de média. Né? Na temporada passada e nessa temporada ele está com 23,8. Então ele melhorou ali os seus 5 pontinhos por partida. Sim. Tipo, ok. Esse último ano ele estava jogando com o LeBron. Né? Então, tipo, esse monopolizar a bola já acontecia.
Tipo, e se você for parar para pensar no Pelicans, o armador era o Drew Holiday, não era ele. Então a bola também não Sim, ficava na mão do Ingram. Aí isso acaba virando um resultado negativo do que é a visão ter um LeBron James em quadra, que às vezes a gente já escutou em algumas conversas, né, de jogadores e tal, assim, em entrevistas, que alguns jogadores, em alguns momentos, eles se sentem desconfortáveis com isso. Porque quando você tem o melhor jogador do mundo, o melhor atleta do mundo, que ele é considerado o melhor atleta do mundo, não só um atleta de basquete, isso também é um ponto muito legal de se falar. sim, Você tem esse cara em quadra, todo mundo vai olhar para ele. É a mesma coisa que você tem um Messi, que você tem um Cristiano Ronaldo, todo mundo eles vão olhar para essas pessoas, não vão olhar para você o claro, tempo todo. E aí, você ter esse cara, ele traz o holofote para ele. Todo mundo quer saber o que ele está fazendo, o que ele acha que é o melhor. Né? E aí, esse é o ponto. Porque se você for ver 5 pontos de média, tipo, tá, não é grande diferença. Né? E a gente está falando do cara que nitidamente melhorou o jogo. Só que no sim. Pelicans ele também não tinha a bola na mão. Ele também tinha que criar o arremesso. E ele tem um drive que eu acho absurdo, né? Esse cortezinho para ir para a cesta. Eu acho muito bom. Por isso que, inclusive, é um dos pontos de eu gostar muito dele. Só que aí, com o LeBron James, ele também jogava. Né? E, ó, se a gente for pegar a média de tempo, ó, ele tinha aqui, ó, 33,8 minutos para 33,9. Então, tipo, tá. Né? Sim, Ele virou um jogador mais produtivo, porque em 10 segundos a mais, ele fez 5 pontos. Ele virou um jogador mais produtivo, ele sim. melhorou de uma temporada para outra, por isso que ele ganhou o jogador que mais evoluiu. Mas falar, tipo, não sei se ia dar certo, dava certo. Dava certo. O problema só é a teoria da conspiração lá, que não era para o Lakers ter draftado o Lonzo Ball, para ter draftado o Jason Tatum. Tem uma teoria que o Lakers já tinha um acordo com o Pelicans, um acordo de gaveta, para trazer o Anthony Davis. Né? E aí isso envolveria o draft do Jason Tatum. Que aí o Lakers, não sei por que não conseguiu, e que inclusive também tem uma história de que o Coach K ligou para o Tatum e falou para ele para o Celtics, porque lá ele conhecia melhor a estrutura, ele ia ter mais tempo de quadra, ele ia virar um jogador melhor. Mas a teoria da conspiração é, o Lakers drafta Tatum, manda um pacote de jogadores com Tatum, e aí ficaria com o Ingram, com o Josh Hart, com os jogadores que foram para lá. O pacote ia ser um pouquinho diferente. Ah, cara, e independentemente de ter mandado o Ingram e ficado com o Kuzma, pra mim foi uma troca boa pros dois, né? O Pelicans ganhou um núcleo O jovem que Pelicans dá pra ganhou um trabalhar, time. ganhou um time. Ganhou um Ganhou um time, time. ganhou um time, sem dúvida. O Pelicans é um time que eu acho é muito promissor e não para essa temporada, né? É promissor para os anos. Agora eles têm um projeto. Até a chegada do Zion, eles não tinham um projeto. Até essa troca do Anthony Davis, eles não tinham um projeto. Claro que se o Zion jogasse com o Anthony Davis, ia ser tipo um outro time, ia ser um outro Outra coisa. material. Mas agora eles ganharam um projeto. E esse era o ponto. O Anthony Davis não estava querendo esperar, ele não queria continuar lá para ver o que vai dar, né? E foi por isso que ele saiu, né? Então, agora eles têm um projeto, eles têm tem as escolhas de draft futuras, tem o Didi, que era cotado MVP na Austrália, que continua na Austrália para continuar evoluindo. Então, eles têm todo um projeto que eu espero que dê certo. Eu espero que o Didi venha pro Pelicans e que ganhe tempo de quadra, porque eu quero ver ele jogando. Ah, eu também, cara. Eu gosto muito do Didi. Principalmente defendendo. Acho que ele ia trazer uma defesa que esse Pelicans precisa. E é exatamente isso, porque o Pelicans ele foi muito bem nessa negociação por conta do seguinte. Normalmente, quando o seu principal jogador chega e fala, olha, eu quero sair, normalmente você aceita a primeira proposta que tem, porque o jogador está te pressionando. Querendo ou não, a gente viu isso acontecendo agora com o Houston, que o Harden nitidamente falou para todo mundo que não queria mais ficar. O Houston falou, tá, vamos ter que trocar. Ainda não consegui digerir bem se foi uma troca. Foi boa porque tá, livrou do jogador que estava tendo problema claro no elenco. Aí se você for analisar, tá, o Oladipo, será que o Oladipo substitui a altura, dá certo com o John Wall? É outros 500. Mas quando você tem um jogador, o seu principal, que fala que quer sair,
Pô, o Pelicans foi muito bem nessa negociação. Conseguiu o time futuro, deu o que o Anthony Davis queria e, cara, tá lindo. A relação do Anthony Davis com o Pelicans ficou ruim? Ficou ruim. Então, Sério, ele eu não acho que ficou ruim, assim. acha que não? Não, eu acho que não. Ficou claro que, tipo, ele vinha tentando, não conseguiu, aí chegou uma hora que ele falou, então, né? Ó, porque era aquilo, foi tão clara essa situação dele, porque ele poderia muito bem ficar na miúda, ficar quietão, né? Acabava o contrato, ele ia pro Lakers. Aí o Pelicans não ganhava nada, o Lakers continuava com o núcleo Jorge, vem mais o LeBron, a folha salarial do Lakers seria melhor ainda, porque as extensões de contrato dos rookies eram para agora, por exemplo, o Lonzo Ball não tem extensão de contrato, então acabou esse contrato, já era. Então a situação do Lakers de folha salarial seria uma situação muito mais agradável, porque o que aconteceu foi, né, teve a troca, o Lakers teve que ir com os contratos de veterano, esses contratos, pegar as extensões e tal, para conseguir montar o elenco. Se acontece isso agora, tinha como falar que um time com LeBron James, Anthony Davis, Brandon Ingram, Josh Hart, a Kyle Kuzma e os outros jogadores que ficassem não iam ser campeões? Não ia ter como. Não ia ter como. Não, pô, ia ser demais, né? E aí foi isso que aconteceu. Por isso que eu acho que a situação ficou agradável para os dois lados. Agora, no caso do Harden no Houston Rockets, você tá louco. O cara foi a maior expressão de amadorismo no basquete profissional da história da humanidade. Porque, e não é falando, tipo, desde o cara chegar nitidamente acima do peso, e não é fazendo nenhum comentário gordofóbico, coisa assim. É que, pra mim, nitidamente o cara tocou, né, e falou, vou fazer o que eu quiser, e aí eu vou conseguir o que eu quiser também. Né? Tipo, foi isso. Pra mim, nitidamente é isso. Porque se o cara ele tivesse na trilha de vou me que é o que eu brinco muito, assim, o Harden ele não tava fazendo topago, né? Tipo, ele não tava treinando durante a pandemia e postando topago, porque eu quero me vender para trocar, para ir para uma franquia melhor. Não, ele simplesmente forçou a saída e forçou a saída do pior jeito possível. Né? Para mim, ele saiu pela porta dos fundos. Porque com certeza. Ele levou Covid para o primeiro surto de Covid que teve no Rockets. Né? Foi ele que levou. Inclusive, gerou briga e discussão de vestiário. Ele teve treta com o John Wall. Ele teve treta com o DeMarcus Cousins, até o Altieri. E parabéns, Altieri, que você fez aniversário essa semana. Ele meteu aqui, meteu um Romário. Eu falei isso num podcast. Eu falei, o James Harden, para mim, é a melhor definição de um Romário na NBA. Porque ele falou, cara, tipo, eu não quero mais, eu não preciso. E ele chegou gordinho na NBA, metendo bola. Então todo mundo tá falando, agora é só o cara treinar e ficar filé de novo para aguentar a temporada. Porque a gente tá falando de um esporte completamente físico, numa liga que eles jogam numa intensidade absurda. Ele não vai conseguir jogar com essa forma física. Então, agora... Várias vezes na semana. Agora, nessa coisa de back-to-back, ou 3, 4 jogos durante a semana, não vai conseguir. Não vai conseguir, desculpa. Mas aí ele entra em forma e fica tipo, ok, tipo, é isso. Só que eu acho que ele saiu pela porta dos fundos, porque o que ele fez... E ontem eu falei isso no grupo do Área. Eu falei, pra mim, o Houston Rockets saiu ganhando muito. Porque o Houston Rockets ganhou, além do Oladipo, ganhou 4 escolhas de primeira rodada e 4 futuras trocas de escolha. Né? Quando ele tá com uma escolha ruim, ele pode trocar por uma outra. Então, olha que maravilha. Ele tinha um time que nitidamente não funcionou, e do dia para a noite, né, falando essa temporada inteira, o Houston Rockets tirou o Houston Rockets de Houston. Foi isso. Porque saiu o Mike D'Antoni, saiu o GM lá, que foi pro Sixers, que agora me fugiu o nome do cara. Aí saiu o Russell Westbrook, saiu o James Harden. Eles dispensaram o Bruno Caboclo, que para mim é uma tristeza, que eu jurava que nesse time ele ia ter espaço. Né? Então, agora é surreal. E olha o Cauê mandando aqui, ó. O R9 brilhou gordinho, hein?
É o gordinho. Não, é real. Tinha até o. Como que era? Putz, acho que era jogador de futebol do Goiás. Caramba, O Walter. o Walter, que Walter. foi pro Fluminense, se eu não me engano, não é isso? É, Isso. ele tinha. Isso é muito conversa de bastidor, mas ele tinha um contrato com um time grande da Europa, tinha um contrato assinado. E ele continuou no Brasil justamente por conta da forma física. E o problema do Walter não é problema de rolê. Ele não é rolezeiro, ele é mó cara caseiro e gosta de ficar em casa, curtir a família, só que ele gosta de comer, assim. Ele era o cara que saía de treino, chegava em casa à noite e pedia pizza. Então ele é o cara que gosta de comer mesmo e já era. Então eu tô aqui, porque deu que minha bateria tá acabando. Quando eu der 10% eu ligo o carregador, aí a gente vê se a voz fica ruim sem o fone. É... Não. Mas o Walter é o maior exemplo disso, sem dúvida. E o Walter é um caso diferente do James Harden. Porque, por exemplo, o Walter, a carreira inteira dele, ele sempre teve esse, né? Foi mais gordinho. O James Harden, não. A Uhum. temporada passada, o James Harden estava totalmente em forma. Ficou nítido que o James Harden largou. Largou Ficou mão total. nítido isso. Largou mão total. Largou mão total. Nítido isso que o James Harden largou, que não tava querendo. Aí tem aquela que você falou, mesmo ele gordinho, meteu bola. Jogou pra caramba. Sim, O sim. que, o que eu acho que essa é a esperança, né, do Nets, né? Pô, trouxe o James Harden, agora ele vai querer jogar, porque tá onde ele queria e vai dar tudo certo. Cara, Tenho muitas dúvidas disso acontecer. eu sei lá, eu tô muito com o pé atrás. Eu tô olhando pro lado que eu tô mandando mensagem pra minha filha que tá na sala para falar pra ela trazer o meu carregador. Peraí, que eu até digitei um palavrão sem querer. Carregador. Pronto. É o corredor aqui. O corretor automático do WhatsApp Web aqui. É uma armadilha, é uma Foi. Sem armadilha. dúvida, sem dúvida. Digitando com uma mão, fazendo a live aqui, foi complicado. Mas se ela não ouvir, eu vou ter que pedir aqui com carinho. Ah, olha só quem chegou aí, o Marcelo Gabriel mandando aí, ó. Só os perigosos nessa live aqui. E Marcílio, que eu convidei ao vivo no Twitter para ele participar do próximo. O Marcilov é a melhor pessoa do mundo. Ponto. Já disse isso aqui, ele virá, assim, ele virá. Não, esse cara, ele merece ser escutado. Não, Mas até me fugiu que a gente tá. Ah, do Nets. O Nets, isso, nessa né? troca, ele saiu do time que eu acho que era, sei lá, era o time que mais me encantava, porque eu botava muita fé na organização da comissão técnica. Que eu falei, era um time que até a bolha era um time que tinha me encantado muito, porque eles jogaram muito bem de verdade, assim, dava para ver que o time tava, sei lá, era um time redondinho, né? Tinha essa vontade, essa gana. Que é diferente de você Sim. ter uns caras talentosos que nitidamente não querem jogar, e você tem uns caras que não, a gente quer, a gente vai vender, perdeu, mas a gente vai vender o jogo caro. E é isso. E aí por isso que eu gostava do Caris LeVert, do Dinwiddie, do Jarrett Allen. Então foi isso que me cativou. Aí ele saiu desse time, que era o time da vontade, que tinha Kevin Durant, DeAndre Jordan e Kyrie Irving, para um time que montou um time para ganhar um campeonato esse ano. E tipo, é isso. Sabe? Aí que tá. Aí você traz um James Harden, que quer ganhar logo. Né? Por isso que forçou a saída, porque ele falava que ele queria ir para um time competitivo. Se não ganhar esse ano, é crise. E eu falei isso várias vezes. A partir do momento que você traz um jogador, você traz o James Harden para o seu time, né? E ele está indo para uma franquia falando, eu vou para uma franquia que é um contender, que tem condição de ganhar um título, nitidamente, nesse momento, esse time não é mais um contender, porque esse time vai ter que se desfazer do que tinha sido montado para trazer o James Harden. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E eu tô com o Altieri nessa, assim, vai rodar, vai faltar rotação. Desculpa. Eu também acho. O Kevin Durant, o Kyrie Irving não vão jogar 40 minutos. Não, bom. O James Harden não vai jogar os seus 44.
né? O que vai acontecer nessa temporada, o que pode acontecer, é a gente ter um Brooklyn Nets se classificando como o melhor oitavo, o melhor sétimo, sabe? Pensando em elenco, você falar que você tem um time com Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden se classificando em sétimo, se classificando sem mando de quadra, você vai falar, nossa, não, é o melhor sétimo, é o melhor sexto, é o melhor oitavo, né? Então é isso que provavelmente vai acontecer. Cara, eu tô com você nessa. Óbvio, como fã, eu quero que dá certo. Você tem três jogadores excepcionais jogando juntos. Tomara que dê certo. Só que se você parar pra analisar bem, o Nets acabou perdendo. O Jarrett Allen tem um potencial absurdo. Tava funcionando muito bem o Jarrett Allen. Muito bem. Foi titular nos últimos jogos, jogando muito bem. Caris LeVert, que estava vindo muito bem do banco. Se eu fosse fazer uma aposta de melhor sexto homem, talvez eu colocaria o Caris LeVert, porque ele estava entrando muito bem nos jogos. Você perde uma rotação, um banco incrível para ter o James Harden, que é, óbvio, um dos melhores jogadores da liga. Não tem como você falar que não é. Mais de 30 pontos por jogo. Já faz 4 temporadas, se não me engano, ele tá com mais de 30 pontos. Só que, cara, você perde total rotação. Você perde total rotação. Não, Quando esses caras estiverem no banco, quem vai? a gente perdeu nessa o time inteiro. Não tem mais time. Sim. Acabou, assim, não tem mais Brooklyn Nets. É isso. Você tem ali três jogadores que individualmente são cabulosos, que a gente conseguia enxergar uma química entre Kyrie Irving e Kevin Durant, mas funcionando bem os dois. Agora você não tem o resto, você não tem o resto do conteúdo do pacote de bolacha. E olha aí o Rafa Matos, do Raptors Brasil. Esse cara é gigante. Inclusive, Rafa, já te dando... Olha eu aqui, metendo uma de host aqui, dando oi pro pessoal que vai entrando. Já quero te dar os parabéns pela arte, que, meu Deus, a arte que ele fez para falar do jogo do Raptors de hoje. Pesadíssimo. Acabou. Essa eu não vi ainda, essa eu tenho que ver ainda. Eu acompanho bastante o Raptors Brasil, tem que dar uma olhada lá. Exato. Mas total isso do Nets. É total isso. Perdeu o time. Perdeu o time. E o problema que eu não vejo muita gente falando, e eu já tô enxergando isso, você tem esses três jogadores no time, três jogadores que, querendo ou não, tem um ego altíssimo, com um treinador que é o Steve Nash, experiente na NBA? Mas é o primeiro ano de treinador do Steve Nash. Administrar essa bomba não vai ser fácil, cara. Cara, eu vou te falar. Eu acho que o menor dos problemas é o Steve Nash. Porque cancha de vestiário ele tem. Né? Inclusive, ele trabalhava com Kevin Durant no Golden State Warriors. Né? Então, ele tem essa cancha. Mas o problema, na real, eu vejo, é o James Harden chegando. Porque como que você vai conseguir colocar ordem dentro de quadra? Porque, para mim, o Durant é o cara que ele é super treinável e quer ganhar um jogo. É isso. O Kyrie Irving, o Kyrie Irving já jogou com o LeBron James, já jogou com Kevin Love e já jogou naquele Boston Celtics. Beleza, a gente vai falar, tipo, não é o melhor jogador do mundo. A gente vai entrar nessas discussões. Talvez não seja o melhor jogador de vestiário, a gente vai entrar nessas discussões. Mas que ele é uma das lideranças da NBA, não por menos, ele é o presidente da Associação de Jogadores. Né? Então, se fosse isso, se o cara não tivesse uma visão diferente, não soubesse comunicar com os jogadores, ele não era o presidente da Associação de Jogadores. Agora, o James Harden chegando do jeito que chegou, para jogar do jeito que está, ele é uma incógnita gigante. Não, com certeza, com certeza. Diego, a live que vai... É o problema do Instagram, Diego. Fica boicotando a gente. Acontece. Não, mas, hein, Diego, mas é isso, cara. Pra mim, o Nets, eu não sei, não vejo com tantos bons olhos assim. Não acho que você precisava dar isso tudo pra trazer o James Harden. Não sei se vai valer a pena. Não vale. Beleza. Vai ganhar um título?
pode ser que sim. Não vou Pode. dizer provavelmente, porque eu não consigo colocar esse time como por mais que eu preciso ver o time em quadra para poder falar, para Sim. poder ter essa leitura se tem condições ou não. Mas virtualmente falando, você tem aí dois MVPs e um cara que entrou na corrida do MVP, que é MVP de Copa do Mundo. Pô, beleza. Pô, tem chance? Tem chance. Muito. Claro. Tá à frente de muita franquia? Tá à frente de muita franquia. Mas eu não acredito que vá. É isso, eu não acredito que vai ganhar. Agora, eu acho que a necessidade de querer provar que tinha condições, que poderia chegar, virou muito maior do que construir um projeto. Com certeza. Também acho. Também acho. E o time que se deu bem nessa troca foi o Cavaliers, né, cara? Ah, eu acho que o Cavaliers está se mexendo para tentar trocar o Andre Drummond. Né? Sim, vai rolar nos próximos meses, isso é certeza. Deve ser nisso. Eu ainda acho que o time que saiu ganhando nisso foi o Houston Rockets. Rockets, né? Me espantou o Indiana Pacers se meter nessa transição toda aí. Beleza, livrou folha salarial, mas eu não vi ganhar nada com isso. Se eu não me engano, eles receberam o Dante Schum, não é isso? Sim, mas Receberam o Dante Schum e mais um, se eu não me engano. Tipo, tá. Para mim não é diferença. Para mim, não. Ninguém saiu. Das quatro franquias que se envolveram, eu tô até puxando aqui a troca. Mas, para mim, das quatro franquias que se envolveram, foi a que saiu perdendo mais. Assim. o Pacers pegou o Lever, né, que vai ser o substituto imediato do O Oladipo. Rockets, é isso. É isso, eu abri aqui agora. O Lever, claro, vai agregar no Pacers. Eu gosto do time do Pacers, acho que é um time defensivo muito bom, tem lá seus problemas ofensivos. O Caris LeVert pode substituir bem o Oladipo. O Cavs, eu gosto da ideia do Jarrett Allen no Cavs, tá? Queria ele continuando no Nets, porque tava dando muito certo. Ele se identificou muito com a torcida, né? O Jarrett Allen, a torcida abraçou muito ele. Jarrett Allen, eu brinquei uma vez num podcast do Perhaps, que estavam falando quais foram as surpresas, e eu coloquei nos playoffs da bolha, e eu coloquei que era o Jarrett Allen, e eu já falava que eu já conseguia visualizar ele entrando. Não, ele é mó clássico, Jarrett Allen, né, cara? Tá aí, tá me ouvindo? Deixa eu ver. Cadê você? Agora, eu acho que foi os dois. Eu tava achando que eu te ligado Não, de mas novo, né? não é possível, não é possível. Não, Telemarketing. mas isso do. Pô, né? Não, cara. Nem me fala. Conta chegando aqui. Vamos nem entrar nesse assunto, Diego. Mas essa do Jarrett Allen, cara. Mas essa do Jarrett Allen, eu tô com você, cara. Eu também. Dá pra imaginar isso nele. Mas ainda acho que pode rolar. Acho que ele tem um futuro muito grande. Novo pra caramba Branco, também, achou né? Hall da Fama, vai É, cara. né, Com o bigodão pro e Cleveland tal. Cavaliers, eles não acreditavam no meu jogo no Nets, o Cleveland Cavaliers. Vai ser assim. Não, com certeza, com certeza. Eu gosto muito. Eu gosto desse time do Cavs.
Não gosto muito do Darius Garland, né? Tenho minhas ressalvas com ele. Eu sou muito mais do Colin Sexton. Mas eu gosto. Eu acho que o Allen vai se dar bem lá. Vai sim, vai sim, vai sim. Ele tem essa gana de jogar. Vai se dar bem sim. Com certeza. Diego, cara, queria te agradecer demais pelo papo. Foi um prazer poder falar com você. Tô querendo falar com você já faz um tempo, então, cara, sensacional. E obrigado, cara, de coração. Tô aqui precisando, é só dar um grito. Tô sempre à disposição. Falar de basquete é sempre uma honra. Não, é bom demais. Diego, brigadão. Pra galera que tá assistindo, não acompanha o trabalho do Área, para de perder tempo. Acompanha o perfil dele no Instagram, o blog, o canal, que tá legal pra caramba. Lives direto, então, cara, assiste que vocês vão gostar muito. Você é fã de NBA, você tem que conhecer o Área Restritiva. Por favor, né? Não, e não só em NBA, né? Porque a gente fala de tudo. Hoje, inclusive, a gente vai falar de basquete e cadeira de rodas. Cadê? O Cadê? Aqui, ó, o Cauê, Cauê, que né? eu já Cauê, ó, ia até dar um salve para ele que acompanha a gente na live inteira, inclusive falou do Ronaldo aquela hora, mas o show, Cauê é Cauê, cara. colunista novo do Área, vai ser rodas. Hoje a live é sobre basquete em cadeira de rodas, comandada por Alice. Amanhã tem o nosso Área comigo e com o Guanais, a gente vai conversar com o Fábio Alexandrino, da Unifacisa. Então é Sensacional. demais, assim, a gente fala. Nós falamos sobre tudo. O basquete, a galera tem que entender que o esporte ele é cultura, né? Ele é considerado Sim. patrimônio cultural da humanidade. Então, por que eu vou tratar o basquete como esporte? O basquete é uma cultura, é algo muito maior. Exatamente, cara. Isso que é o sensacional do Área. Engloba muito. Vocês têm o Du, né, cara, do Per também, que é um cara incrível pra trocar ideia, né, velho? Olha Ah, aí, temos o Du, Eduardo o Du, Agra. eu tô aqui assim, ó, eu tô aqui, aí tem aqui o Marcílio, o Marquinhos, essa é a diferença, assim, eles, assim. Essa é a diferença. Esses caras são demais. Não, a galera é sensacional. Diego, brigadão, cara, de coração. Com certeza iremos marcar outra, porque foi legal demais, temos que repetir. E, cara, brigadão mesmo, velho, de coração. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu vou falar, eu tô sempre à disposição. Olha, ó, o Eduardo Agra chegando no final da live. Não, Eduardo Agra Eduardo tá aqui. Agra. Não, que honra, Gigante, o que Agra é honra. bom. Não, essa live O foi Agra- pesadíssima, cara. Aí que é bom, pô, aí que é bom, aí que é bom. Isso pra É, todo mundo, não. Fortalecer mais ainda o demais, basquete. com certeza. Diegão, um abraço, cara. Até a próxima. O outro, qualquer coisa é só gritar aí, meu querido. Estamos juntos.